Fala pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre impressão gráfica e música juntos na mesma história. Vamos lá? Você já ouviu falar na sigla CMYK? C-M-Y-K? Essa sigla é relativa a um sistema de cores de impressão que é a sigla, né, das letras relativas às cores ciano, magenta, amarelo e preto. Essas cores juntas, elas formam quase todas as outras. Tudo que você vê impresso, fotografias, marcas, desenhos, tudo isso foi feito normalmente, na maioria das vezes, utilizando o sistema CMYK, porque essas quatro cores sobrepostas, elas levam à formação de quase todas as outras. E aí, se você ainda tem alguma, se você não conhece o sistema e não conseguiu captar como é que funciona, vou mostrar um vídeo bem interessante aqui de um cara que ele mostrou isso de forma muito didática. Ele pegou 4 chapas transparentes, fez a impressão para mostrar que elas sobrepostas geram a imagem final. E aí ele pegou aquele desenho daquela pintura Garota do Brinco de Pérola, colocou numa basezinha e foi colocando na seguinte ordem: preto, amarelo, magenta e ciano. E a imagem ficou completa. É mais ou menos assim que acontece, só que no papel. Você não vê elas transparentes, né? É uma cor por cima da outra. Esse padrão é universal, o mundo inteiro utiliza em impressão e é muito comum de se ver por aí. E aí o sistema Offset, que é o sistema de impressão gráfica mais comum também, que roda livros, roda revistas, roda jornais e tudo mais, ele utiliza a retícula. A retícula são pequenos pontos circulares que eles são ajustados mais ou menos de acordo com o ângulo. Então eles se encaixam e formam as imagens que você conhece. Se você olhar um outdoor de muito perto, você vai ver esses pontos muito bem definidos, porque um outdoor é para ser visto à distância. Já numa revista, num livro, você não vê muito bem os pontos porque eles são muito pequenininhos. Mas se a gente utiliza uma lente, tem até uma lente própria para isso, se chama conta-fios, a gente pode ver de muito perto esses pontos e a gente entende como é que é essa sobreposição. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma foto normal da borboleta. E essa é a divisão das cores dessa foto dessa borboleta. Magenta, ciano, amarelo e preto. E essa foto vista de muito perto. Tá vendo aí que tem vários pontinhos? Isso aí é chamado de retícula. Então são pontos circulares que geram as impressões e que encaixam e que formam lá as coisas do sistema CMYK. Beleza. Aí tem uma revista que chama Billboard Magazine. Ela fala sobre música. Ela é tipo uma concorrente da Rolling Stone. E aí a UMAP BBDO, que é uma agência brasileira, a agência mais criativa do Brasil e por muitas vezes do mundo, tinha que fazer uma campanha para divulgar a Billboard, divulgar a assinatura deles, o posicionamento deles. E aí, o interessante é que a marca da Billboard tem círculos. E esses círculos podem remeter aos círculos da retícula. Essa foi a ideia que eles tiveram. E aí a campanha dizia o seguinte: eles queriam falar música, como a música é feita. A revista dizia do que a música é feita, contando histórias sobre música, né? Bastidores da música. Aí eles se basearam em referências, artistas que têm outros artistas como referência. Por exemplo, Bruno Mars, um artista muito famoso hoje em dia, super reconhecido e tal, só que ele tem um passado de música, o que ele ouvia, o que os pais ouviam, o que ele gostava e o que ele juntou para transformar na música dele. E ele era um cara que era fã de Michael Jackson e James Brown, além de outros, talvez Stevie Wonder e tudo mais. Então essas referências somadas geraram o estilo Bruno Mars de ser. Assim como esses artistas que que serviram de referência para ele, também tiveram outros artistas no passado que os inspiraram. E aí, por exemplo, esse foi Bruno Mars. Aí eu pegando outros exemplos, por exemplo, Lady Gaga. Lady Gaga, muito famosa, faz muito sucesso. Quando ela surgiu, foi muito comparada à Madonna, porque era uma grande inspiração para ela. As roupas, as letras, a forma de chamar a atenção, ela era muito famosa por isso, né? Então a Madonna era uma grande inspiração. E o Queen também, a banda Queen, do Freddie Mercury e tudo mais. Tanto é que o nome Lady Gaga vem da música Radio Gaga, do Queen. E também o Brian May, que é o guitarrista da banda, ele participou de uma música dela, da música You and I, ele fez o solo de guitarra, e a batida da música é a batida da música We Will Rock You. Então a Lady Gaga, as referências dela, entre outras, são Madonna e Queen. E aí tem artistas que a referência vem até no nome. No início da carreira dos Beatles, e em alguns outros momentos, eles se registravam nos hotéis com outros nomes, para poder disfarçar fãs, imprensas e até por uma brincadeira interna. E o Paul McCartney, ele se registrava como Paul Ramon, ele dizia que era um nome francês, que ele gostava e tudo mais.
uma banda de punk norte-americana, quando estava sendo formada, soube dessa história e nomeou a banda como Ramones, que era inspirado no Paul Ramon, do Paul McCartney. E aí outra banda brasileira, quando foi ser formada, se inspirou nos Ramones, que é os Raimundos, que um pouco no som e um pouco no nome também. Então, pra gente ver como a música é formada, como são as referências das pessoas, como o passado delas, o passado musical, as leva a ser o que elas são hoje. E esse é o mote da campanha criada pela UMAP para divulgar a Billboard Magazine. Como é que era? Eles traziam a foto em destaque de um artista famoso e parecia uma foto de outdoor. Se você visse de perto, ela é um pouco desfocada e tal. Mas os pontinhos, os círculos, né, que estavam lá do sistema CMYK, como eu falei, cada um representava uma referência desse artista. E aí as referências do Bono, por exemplo, eram Bob Dylan, em ciano, um pouco mais David Bowie, Lou Reed, e aí a quarta cor sempre era uma piadinha, uma tirada, assim, uma coisa fora do universo da música. No caso do Bono, Madre Teresa, por causa da pegada humanitária dele e tudo mais. Então essas 4 cores formavam o Bono e eram referência à assinatura da revista que dizia: música, saiba como é feita, como o artista Bono surgiu, como ele foi feito, em cima dessas referências. E aí, se você aproximasse, se você pegasse uma lupa, você via que esses pontinhos que formam a foto do Bono são essas pessoas, são desenhos bem pequenininhos da Madre Teresa, do Bob Dylan, do David Bowie. E essa era a sacada genial da campanha. Numa outra peça tinha o Eminem, e aí o ciano, o magenta e o amarelo eram 3 rappers famosos, e o quarto era um outro rapper, Vanilla Ice, que dizia que era uma referência dele, que é também uma piada, uma tirada, porque o Vanilla Ice é um rapper mais light, mais soft, que não é muito considerado pelos outros rappers e tal. E essas referências formavam o Eminem. Se você chegasse muito perto, dá uma olhada aí, olha lá os desenhos desses artistas. E depois, Britney Spears. A Britney Spears, se a gente chegasse muito perto dela, eram 3 referências de Madonna. Madonna, dizendo que ela era uma cópia da Madonna. E a quarta referência, Paparazzi. Então a Britney Spears era formada por Madonna e Paparazzi. Vou dar um zoom, dá uma olhada aí nos desenhozinhos lá da Madonna e dos Paparazzis. Em seguida, vi um anúncio da Amy Winehouse. E aí diziam quais eram as referências dela: Sarah Vaughan, Marvin Gaye, Billie Holiday. E aí a quarta referência, como sempre era uma tirada, era Sid Vicious, que é uma referência dizendo que era o baixista do Sex Pistols, e ele também, assim como ela, né, e ela como ele, morreu de overdose, então era como se ela se inspirasse nele até para morrer. Vou mostrar aqui de perto os desenhozinhos para vocês verem. Muito bacana. E por último, Marilyn Manson, que é um cara muito esquisito, né? Muita gente tem aversão ao cara. E aí as referências dele eram Kiss, Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, The Cure, e a última, que também era uma piada, Cher, né? Por causa da aparência meio andrógena dele e tudo mais. Vou colocar aqui de perto para vocês verem os desenhos que formaram essa campanha. Muito bacana, né? Olha aí em detalhes, a Cher e tal. E aí esses anúncios foram impressos em revistas, inclusive na própria Billboard, né? E aí as pessoas viam mais de perto essa questão, né? Impressa, viam lá os desenhozinhos, ficavam reparando. E também foram colocados nas ruas, como cartazes de rua. E aí você vê aí as pessoas reparando, procurando as referências e tal, era muito legal. É uma ideia sensacional. Eles também colocaram em alguns bares uns totens digitais em que você marcava quais são as suas referências musicais. Aí você colocava lá James Brown, Beatles e tal. Ele formava a sua foto desse jeito aí com esse sistema. E aí você podia gerar uma foto, um arquivo daquilo ali, mandar para o seu e-mail ou colocar no Flickr. E as pessoas divulgavam quais eram as referências dela por meio da junção das cores CMYK que geraram a foto dela. Então foi uma junção de sistema gráfico com referências musicais para vender a ideia da revista. Sensacional, essa campanha foi premiada no mundo todo. No Festival de Cannes de Publicidade ela ganhou o prêmio máximo e é criada por uma agência brasileira. Beleza? Espero que tenham gostado, essa campanha é muito criativa, eu adoro ela, decidi trazer aqui para vocês. Se gostou, curte aí. Se quer dizer outros artistas que têm referências muito claras e muito óbvias que poderiam fazer parte dessa campanha, comenta aqui. E se você conhece alguém que gosta de música, impressão gráfica, designers, publicitários, que gostem de criatividade também, envia para eles que eu acho que eles vão gostar. Beleza? É isso aí, valeu!